Todos os dias às 6h24 paro tudo que eu faço. Deixo o laço e o cadastro, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço pra ouvir essa história. E essa história vai começar. Quarentena de histórias. Olá! Antes de mais nada, eu vim dizer que a história de hoje do Quarentena de Histórias é por minha conta. Meu nome é Davi. E sim, eu sou uma estátua. Uma estátua belíssima, esculpida por Michelangelo. Você sabe quem é Michelangelo? Michelangelo é um pintor, escultor renascentista, muito conhecido por pintar a Capela Sistina e também esculpir a Pietà e eu? Ah, sim, você. Isso, Mona Lisa. Muito bem. Pois bem, como eu estava dizendo, Michelangelo me esculpiu. Com essas belíssimas pernas, com este belíssimo torso, segurando uma pedra na mão. Uma pedra? Você sabe o porquê dessa pedra? Não, por que uma pedra? Eu vou te explicar. Essa é a magnífica história de como um menino pastorinho, ou melhor, eu, me tornei rei de Israel após enfrentar um gigante muito cruel. Davi e o gigante Golias. Eu era apenas um garotinho que cuidava das ovelhas de meu pai, Jessé. Havia uma guerra violenta entre israelitas e filisteus. Os meus 3 irmãos mais velhos haviam ido lutar pelo exército de Israel, liderados pelo rei Saul. Certo dia, meu pai ordenou que eu levasse pão e cereais até o campo de batalha e verificasse se meus irmãos passavam bem. Então eu fui, tranquilo e muito corajoso, como sempre fui. Uau, que corajoso. Chegando no acampamento do exército, eu corri até a linha de batalha para procurar os meus irmãos. Lá eu avistei uma criatura enorme, um gigante filisteu chamado Golias, que zombava dos israelitas. Todos os israelitas estavam com muito medo, porque o Golias era muito grande. Ele tinha uns 3 metros de altura e tinha um outro soldado só para carregar o seu escudo. Mas e você? Sentiu medo? Ora, Mona Lisa, de maneira alguma. Embora muito jovem, eu decidi enfrentar o gigante. Todos achavam que eu estava maluco e me levaram para conversar com o rei Saul. O rei tentou me convencer de que aquela era uma tarefa muitíssimo perigosa. Mas então eu disse a ele que com minha funda eu já havia matado um leão e um urso. E que além disso, Deus sempre me ajudava. Quaçu, quê? A sua funda? Que isso? Funda é uma arma de arremessar pedras. Uma espécie de estilingue. Ah, legal. Pois é. Bom, então, confiando em minha habilidade, Saul disse que eu poderia ir. Ele tentou me emprestar sua armadura. Mas ela ficou grande e pesada demais para um garoto como eu. A armadura do rei ficou muito grande pra você? Como assim? Ele era mais alto e mais forte que você? Uau, ele devia ser enorme. Não, na verdade o rei Saul tinha uma estatura mediana. O fato, Mona Lisa, é que Michelangelo foi bem generoso quando me esculpiu. Ele não me esculpiu pensando no tamanho real que eu tinha, e sim no tamanho da minha bravura. Porque, na verdade, eu era um rapaz bem pequenininho. Tudo que eu tinha era coragem e fé de que o meu plano daria certo. Então eu fui até o riacho. Apanhei 5 pedras lisas e coloquei na minha bolsa. Respirei fundo e fui ao encontro do gigante. Ao me ver, Golias quase não acreditou. Ele achou que por eu ser tão mirradinho, eu seria uma presa fácil. Eu também pensaria. Ah, Mona Lisa, eu me lembro como se fosse hoje. Golias disse: Venha para cá, eu vou dar o seu cadáver aos animais e às... O gigante nem teve tempo de terminar a frase. Eu havia corrido em sua direção com a minha funda, atirado uma pedra que atingiu Golias bem na cabeça. E ele caiu morto, mortinho da Silva. Mortinho da Silva. Os filisteus, ao verem que seu campeão havia morrido, saíram correndo, desesperados, Mona Lisa, desesperados. E nós, os bravos israelitas,
Corremos atrás deles e vencemos a batalha. Graças a Moá. E a Deus, é claro. Todos comemoraram. Foi uma vitória enorme e maravilhosa. Uhul! Tá, mas como é que você se tornou rei? Mas é claro, como eu poderia me esquecer? Eu fui nomeado rei de Israel assim que Saul morreu. Sim, por conta do seu heroísmo. Né? Sim, Mona Lisa, mas também correram boatos de que meu reinado havia sido predestinado por Deus. Bom, mas isso é história para outra hora. Me chama quando for contar, hein? Claro, Mona Lisa, mas é claro, por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados no Quarentena de Histórias. Eu sou o Davi e a gente fica por aqui. Olha, rimou. Tchau!